Todo mundo quer viver de renda, mas a verdade é que a maioria das pessoas elas nem sabem por onde começar. Tem muita gente por aí romantizando o mercado de ações, mostrando uma vida de liberdade, praia, laptop, mas o que ninguém te conta é que criar uma renda previsível e consistente com os investimentos exige método, visão de longo prazo e decisões de curto prazo com consistência. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 passos para você poder criar uma renda previsível e consistente na Bolsa de Valores, mesmo que você esteja começando do zero. Esse é um método que eu uso e ensino, e é com ele que eu ajudei centenas de pessoas comuns a saírem do zero e construírem uma renda real, consistente, mês após mês. E o melhor, sem precisar operar todos os dias e sem depender da sorte ou mágicas para você poder ter retornos. E isso nos leva direto ao passo número 1. Escolha o modelo certo para você criar uma renda com ações. A maioria das pessoas começam pelo caminho errado. Elas querem operar day trade, seguir dicas quentes de influencers ou simplesmente comprar ações aleatórias esperando uma renda milagrosa caindo na sua conta. E aí passam anos tentando e nada acontece. Eu também já estive lá. Antes de criar o método Renda Sob Demanda, eu testei vários caminhos. Eu trabalhei dentro de instituições financeiras, analisei centenas de carteiras de investidores e eu vi de perto o que funcionava e o que fazia as pessoas perderem tempo e dinheiro. E o que eu descobri foi o seguinte: existem vários modelos para você poder investir em ações, mas só alguns realmente que geram uma renda previsível. E aqui vão os 3 modelos que realmente funcionam. 1. Ações que pagam dividendos recorrentes e crescentes. Empresas sólidas com histórico de distribuição e uma boa gestão e uma previsibilidade de receita. Esse é o alicerce da sua renda. É como você montar uma plantação que gera fruto todos os meses. Não é rápido, mas é seguro e escalável. Ações com ciclos táticos de valorização são aquelas que não pagam tanto dividendo agora, mas que têm um grande potencial de se valorizar por uma mudança do setor, nos lucros ou na política da empresa. É aqui aonde você insere inteligência tática, você antecipa os movimentos e se posiciona estrategicamente. Reposicionamento de carteira com base no timing técnico, não é day trade. É você saber fazer uma leitura de fluxo, de gráficos, os pontos estratégicos de entrada e saída. Quando você faz com bastante critério, isso acelera a sua geração de renda e potencializa os seus resultados, sem você precisar operar todos os dias ou esperar anos para você ter retorno. Esse tripé é a base de todo o método. Se você começa por qualquer outro caminho, achando que vai viver de trading ou apostando em promessas, você está colocando vento contra a sua vela. Você vai remar contra a maré, se frustrar e correr o risco de desistir no meio do caminho. O investidor que mais prospera não é o investidor mais agressivo, é o mais estratégico. É aquele que escolhe o modelo certo desde o início. Isso nos leva ao passo número 2. Construa a habilidade de renda. Ninguém acorda um dia e simplesmente começa a gerar renda com ações. Renda é consequência de habilidade. Assim como um médico precisa dominar a medicina para salvar vidas, um investidor precisa dominar algumas habilidades para gerar renda. E para você poder criar renda previsível e consistente, você precisa de 3 competências chaves. 1. Leitura de gráfico e comportamento do preço. Você não precisa ser trader, você só precisa entender aonde estão os movimentos de entrada e saída. Você só precisa saber reconhecer tendência, identificar regiões de suportes e resistências e compreender os sinais de força e fraqueza do mercado. É como aprender a ler o clima antes de você sair de casa. Você não controla o tempo, mas você pode se preparar. 2. Capacidade de analisar fundamentos, entender lucro, dívida, se uma empresa ela tem um fluxo de caixa, se ela paga bons dividendos. Isso te dá segurança para você investir com convicção, mesmo quando o mercado estiver em queda. Eu gosto de comparar com um piloto que entende o painel ali de um avião. Quem não sabe interpretar os dados, eles entram em pânico com qualquer turbulência. 3. Gestão estratégica da carteira. Saber como alocar os seus ativos, como rebalancear,
como aumentar a sua renda sem aumentar o seu risco. Aqui está o diferencial. A mágica acontece quando você aprende a manter a sua carteira rendendo, mesmo em diferentes cenários econômicos, com leveza e previsibilidade. A minha primeira habilidade foi a análise gráfica, foi a porta de entrada para o mercado. Lembro quando eu passava noites e noites estudando candles, testando padrões, tentando entender o que estava por trás de cada movimento. E depois disso, eu mergulhei nos balanços das empresas. Eu descobri o que era fundamento, como que era ter uma outra camada de segurança nos meus estudos. E por fim, eu criei um sistema de gestão que conecta tudo: análise técnica, fundamentos, geração de renda mensal e uma boa gestão de risco. E é isso que eu ensino aos meus alunos. Você não precisa dominar tudo da noite para o dia, mas você precisa estar disposto a desenvolver habilidades certas. É como você aprender um novo instrumento musical. No começo é bem desafiador, mas na prática e método, a fluidez ela aparece. Isso nos leva ao passo número 3. Valide a sua estratégia com pouco dinheiro. Esse passo pode salvar você de cometer os erros que 90% dos investidores iniciantes eles cometem. Um dos erros mais comuns de quem começa a investir é achar que precisa montar uma carteira completa logo de cara. Sai comprando um monte de ações, diversifica sem critério e acaba com um portfólio pesado, confuso e ineficiente. Eu já vi muita gente investir 50 mil, 100 mil reais logo de início e depois perceber que não fazia sentido nenhum. A carteira não gerava renda, não tinha estratégia e muito menos direção. Esse é o momento em que a pessoa ela se frustra, ela perde a confiança e começa a acreditar que isso de viver de renda não funciona. Mas o problema não é o mercado, é a forma como ela entrou nele. Por isso, aqui vai um princípio poderoso do método que eu ensino. Você não precisa começar grande, você precisa começar certo. E a melhor forma de você fazer isso é validando a sua estratégia com pouco capital. Em vez de você sair investindo pesado, escolha uma ou duas ações estratégicas. Observe o comportamento dessas ações. Entenda como reagem os movimentos do mercado, como os balanços são colocados, as oscilações do curto prazo. Use uma planilha e registre tudo. Acompanhe, analise e faça ajustes. Essa fase da validação te dá algo muito valioso do que qualquer dividendo: confiança. Confiança no seu processo, no seu método e na sua leitura. É como um piloto de Fórmula 1. Antes de acelerar 300 km por hora, ele dá voltas de reconhecimento, testa os pneus e sente a pista. Ele valida o carro antes de correr uma prova. No mercado é a mesma coisa. Investir não é você sair acelerando, é ganhar tração com inteligência. Comece pequeno e valide o seu raciocínio. E quando você estiver seguro, aí sim, você escala com consistência. O investidor que busca confiança antes de buscar o dinheiro, ele está sempre um passo à frente. Isso nos leva ao passo número 4. Automatize a criação da sua renda. Agora que você escolheu o modelo certo, desenvolveu as habilidades, validou a sua estratégia, é hora de automatizar. Automatizar não significa você esquecer da sua carteira, significa você criar um sistema claro, replicável, que funcione com ou sem a sua presença constante. Você quer montar um mecanismo que roda enquanto você trabalha, viaja, treina ou quando você está com a sua família. Como que você faz isso? Uma carteira base com uma revisão periódica, um conjunto de ações que sustenta a sua renda, revisada todos os meses com base em fundamento, com base em preço-alvo, contexto de mercado e análise técnica. Você precisa colocar alertas técnicos de entrada, pontos estratégicos para você aumentar a sua posição ou fazer ajustes táticos com base em gráficos e comportamento do preço, e planilha de acompanhamento e gestão. Um painel de bordo com os dividendos recebidos, evolução da sua carteira, rentabilidade acumulada,
a lucratividade com base nos seus pontos de entrada. E é com o mapa da sua jornada financeira, um checklist de rebalanceamento, um protocolo simples para você poder revisar a sua carteira e garantir que tudo está alinhado com a sua estratégia. Muitos dos meus alunos me dizem: Danilo, eu nunca imaginei que fosse possível investir com clareza. E é verdade, quando você tem um método, tudo fica mais leve. Você não investe ali por ansiedade, você investe por clareza. Isso nos leva ao passo número 5. Compre o seu tempo de volta com os rendimentos. Esse passo é o mais transformador. Muita gente acha que investir é só multiplicar o dinheiro, mas investir é, acima de tudo, libertar o seu tempo. A cada dividendos recebidos ou lucro que cai na sua conta, você está comprando uma pequena parte da sua liberdade. Você está se afastando da dependência do seu salário, das obrigações de comprar o seu tempo o tempo inteiro. Isso muda tudo. Você começa a ter mais liberdade para você poder escolher com quem trabalhar, o que estudar e como viver. Quando você sai do modo sobrevivência e entra no modo construção, é aqui que está o ponto mais importante. Reinvista sua renda e acelere a sua liberdade. No começo, você vai usar os seus rendimentos para reinvestir, depois para você poder pagar as suas contas, depois para escolher uma liberdade e com o tempo a sua renda ela vai virar o alicerce do seu patrimônio, um patrimônio que trabalha para você todos os dias. Foi assim que eu organizei a minha vida financeira, foi assim que eu ajudei centenas de pessoas a saírem do zero e é assim que você pode construir uma nova realidade começando agora. Se você chegou até aqui, você percebeu que viver de renda na bolsa não é mágica, não é aposta e definitivamente não é sobre achar a ação certa, é sobre método, habilidade e consistência. Você entendeu o modelo certo para você criar uma renda, as habilidades que você precisa desenvolver, como testar a sua estratégia de forma inteligente e como automatizar a sua gestão e como transformar a sua renda em liberdade real. Agora a decisão está nas suas mãos. Você pode continuar sonhando com a liberdade ou você pode construir ela com método, clareza e um passo de cada vez. O caminho está aqui, agora é com você. Nos vemos num próximo vídeo.